Olha só, faz o programa junto com a gente sempre convida aqui, né? Eu vou repetir novamente, manda pra cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante que nós mostramos aqui. Tá acontecendo alguma coisa perto da sua casa, aí na vizinhança, próximo ao seu trabalho? Não esquece, manda uma mensagem de áudio ou de vídeo pro nosso WhatsApp, que é 992258767. Você pode também postar na nossa página do Facebook, olha só, tá aqui atrás. Aproveita, vai lá, dá uma curtida, a gente adora. E a gente gosta também quando a gente consegue mostrar o problema, a questão que você tem aqui para compartilhar com todos nós e a gente consegue, quem sabe, achar uma solução. Agora a gente vai com o Márcio Azevedo, que está ao vivo na Manaus Moderna e traz pra gente informações sobre as últimas partidas das embarcações. Olá, Márcio Azevedo, nessa manhã de sexta-feira, linda, o sol aí brilhando e a movimentação a gente está vendo aí grande, né? Tem uma jato saindo ali atrás. Bom dia, Daniela. Exatamente, a movimentação aqui no Porto de Manaus, você sabe, começou no início da semana e hoje, sexta-feira, dia de início do Festival Folclórico, se intensificou, principalmente para quem quer chegar ainda a tempo de assistir a primeira noite. Mas, para que isso aconteça, só tem uma maneira, pegar um dos barcos a jatos que sai de Manaus, como as pessoas que, olha, você está vendo aqui, olha, o pessoal chegando aqui no terminal da jato, olha lá, chegando com mala ali na frente, muita gente está chegando na rodoviária e vindo direto para cá. O último barco da jato que vai sair de Manaus sai às 7 horas. Na verdade, não é apenas uma embarcação, são várias embarcações. A gente está aqui com a Paula, que é por esse terminal onde nós estamos, de onde vai sair o barco a jato Oriximiná. Paula, como você falava, né? Ainda dá para comprar passagem, então só tem que vir correndo, né? Isso, ainda dá tempo sim. Nós temos passageiros que estamos sabendo que estão chegando na rodoviária agora, estão correndo para cá, que a lancha sai às 7. Ainda tem algumas vagas correndo para chegar em Parintins a tempo do primeiro dia do festival. Que horas vai chegar a lancha lá? Saindo agora às 7 ainda dá tempo de chegar, chega às 3 horas da tarde. Por isso esse corre-corre, né? Isso, por isso esse corre-corre. Agora, quem perder as lanchas das 7... Perdeu a lancha das 7, aí vai ficar difícil para chegar em Parintins. Pelo menos a primeira noite perdeu. A primeira noite perdeu. E amanhã vai ter embarcação? Não, nossa não, mas eu tô sabendo que tem embarcação ainda das outras balsas. Ou seja, então a pessoa tem essa oportunidade. Quanto tá a passagem indo de a jato? R$200. E de volta ou só ida? Não, só ida. E lá, como é que vai ser essa volta? A volta a gente vai ter sábado, domingo, segunda, terça, o dia que der para voltar, porque tem gente que ainda trabalha na segunda, tem lancha saindo de lá no domingo, na segunda, terça-feira, tem vários dias disponíveis. Ao valor de? Tem de R$200 a R$300. Daniela, olha só, vamos vir aqui comigo, a gente vai mostrar como é que já está a movimentação aqui nesse a jato. Vai balançar um pouquinho aqui, já tem gente aí dentro, ainda não foi liberado aqui o embarque. Deixa eu dar uma olhada aqui, Daniela, para te dizer. Olha, ainda não foi liberado o embarque nesse a jato, mas olha, o Jefferson vai mostrar, você está vendo ali, tem o Expresso Anori, vai sair, tem essa outra barca aqui que vai sair também lá para Parintins, ou seja, opção de a jato, nesse momento, eu posso dizer para você que só tem 3, viu? Só tem 3, então corre se você quiser chegar ainda hoje para assistir a primeira noite do festival. Como nós falamos há pouco, R$200 a passagem, você ainda chega lá hoje. Eu fico aqui de baixo, agora eu quero saber como é que tá aí em cima, Deilson. Tá muito complicado para chegar na Manaus Moderna, será que vai dar tempo das pessoas chegarem aqui até 7 horas da noite? Como é que tá o trânsito? Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia também para quem acompanha o Manhã no Ar. Tá difícil, sabia, Márcio? Muita gente, o número de veículos, Daniela Sayag, Márcio Azevedo e para quem acompanha também o Manhã no Ar. Olha só, Alex, que é o nosso repórter cinematográfico, está mostrando aí o número, o volume de veículos. Mistura-se táxis, mistura-se também os veículos de carga, aqueles que vêm aqui, fazem o embarque e desembarque também. O número de carro aqui na Manaus Moderna é muito, mas muito intenso nesta sexta-feira, já que hoje começa o Festival Folclórico de Parintins. Vários barcos também, Daniela Sayag, estão atracados aqui, como a Alex mostra, dá um verdadeiro fuzuê em ritmo, Dani, de caprichoso e garantido, é o que a gente mostra aqui exatamente Moderna nesta sexta-feira, Dani. Verdade, porque mistura inclusive com o pessoal que normalmente já tem um público aí que frequenta Manaus Moderna, que vai na Feira da Banana, que
vai na feira da Manaus Moderna, no nosso mercadão lindíssimo, recém-inaugurado, depois da restauração, né, no ano retrasado. E aí mistura todo mundo, esse público que já frequenta normalmente a Manaus Moderna, com todo mundo que está indo deixar carga, deixar encomenda, deixar pessoas. Tem gente que vai deixar os parentes, não vai, mas vai lá de carro. Tem gente, como você mesmo disse, que vai de táxi, porque vai todo mundo da família. A gente vê que ainda tem alguns barcos parados aí, com destino a outras cidades do município, de outros municípios, né, aqui do Amazonas, mas também muitos barcos que ainda saem hoje. O Márcio, inclusive, mais tarde vai falar sobre isso, de barcos, o barco chamado dos desesperados, que ainda saem, os barcos de linha com destino a Parintins. Aí quem não sai de a jato, sai nesses barcos convencionais, não consegue mais, lógico, pelo tempo, né, de deslocamento até Parintins e pela velocidade dos recreios, não consegue chegar ainda para a noite de hoje, só indo de a jato mesmo. Mas ainda tem sábado e domingo, então a movimentação realmente é muito grande, como você mostra aí de cima. Por sinal, Adeilson, Alex, que bela imagem vocês trazem pra gente. Sempre muito bonito, né, mostrar o nosso Rio Negro, os nossos barcos regionais, ainda que tenha essa muvuca toda, né, Adeilson? Ah, sem dúvida, uma loucura lá embaixo, mas uma loucura, né, Dani? Uma loucura muito gostosa, sem dúvida nenhuma. E é claro, tudo sendo mostrado, essa imagem belíssima que o Alex mostra pra gente, aqui de cima do RC Coop, uma imagem privilegiada para quem, é claro, acompanha neste momento, nesta sexta-feira, o Manhã no Ar. E a gente continua acompanhando essa muvuca, essa loucura gostosa aqui da Manaus Moderna, já que hoje começa o Festival Folclórico da nossa belíssima Parintins, Dani. Agora, Neilson, muita gente interessada em saber como é que vai estar o tempo, né? Muita gente pegando avião, como a gente vai mostrar também ao longo do programa. Muita gente indo de barco, como o Márcio já falou e ainda vai falar ao longo do programa. Muita gente interessada aí, quem vai de barco, quem vai nos recreios, consegue ainda pegar um bronze até Parintins, né, Neilson? Ah, sem dúvida, não tenho dúvida disso. A gente, inclusive, Dani, eu, comandante Sérgio Eduardo Gomes, o Alex Gomes, a gente, de alguma forma, a gente pega também um bronze aqui em cima, porque o sol, ele também nos apanha muito bem aqui. E é muito gostoso. E o Instituto Climatempo prevê 11 milímetros de chuva para hoje, Dani. A probabilidade para que socorra é de 60%, a umidade relativa do ar é de 84%. A temperatura é estável, a máxima pode alcançar 32 e a mínima 24 graus centígrados. Hoje, sem dúvida nenhuma, quem for de recreio, quem for de voadeira, quem for de a jato, enfim, de avião, de helicóptero, vai sim pegar um bronze bacana para chegar daquele jeito maravilhoso na cidade maravilhosa lá em Parintins, Dani. Que gostoso, Adeilson, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta então com você em outro ponto da cidade, também com o Márcio, que fez aí a abertura do Manhã no Ar, hoje lá da Manaus Moderna. Daqui a pouco ele volta com a gente também, mostrando outro ponto ali do porto, a saída dos barcos. E muita gente que escolheu o avião já embarcou para a Ilha Tupinabarana, né? Alguns já até conhecem a festa, mas outros ainda estão na ansiedade para assistir um dos maiores espetáculos do Brasil. Nós estivemos ontem nos aeroportos aqui em Manaus e acompanhamos toda a movimentação por lá. Vamos ver como é que estava. Uma mistura de cores. Nos aeroportos, o vermelho e o azul predominam. São centenas de pessoas que começam a embarcar rumo a Parintins para assistir a um dos maiores espetáculos a céu aberto do mundo. A dona Edna, por exemplo, embarcou com as cores do Olodum. Baiana, ela vai assistir ao festival pela primeira vez, mas já escolheu para qual boi vai torcer. Caprichoso. Azul. Ela vai assistir pela primeira vez, mas tem gente que já acompanha o festival há muito tempo. 16º ano e não perderei nenhum festival até o fim da minha vida. Mas por quê? O espetáculo é muito bonito. Ninguém deveria perder porque o espetáculo é sensacional. A expectativa é muito grande. Eu adoro o boi garantido. Algumas empresas colocaram voos extras para quem quer curtir o fim de semana na ilha. E ainda tem vaga. As passagens custam entre 500 e pouco mais de R$1.000 por trecho. A estimativa é de que 60 mil passageiros passem pelos aeroportos Eduardo Gomes e Eduardinho durante os dias de festa. Uma coisa é certa, se o clima de Parintins já tomou conta dessa turma antes mesmo de chegar à ilha, alegria é o que não vai faltar por lá.
Certamente a gente vai ter mais Parintins também ao longo do programa. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar sobre cheia. O Rio Negro começa a dar sinais, enfim, de que a subida das águas desse ano está chegando aí ao seu fim. Mas um pequeno repiquete foi registrado no início dessa semana. Há 2 dias ele não sobe e no início da semana sofreu o chamado repiquete, que é quando, depois de estabilizar ou começar a baixar, sofre uma nova elevação, uma espécie de efeito sanfona. Houve um repiquete, o rio atingiu aí um valor de 29,61 metros, recuou para 29,60 metros e voltou a subir, atingindo 29,65 metros até ontem. Como o rio continua estável, a gente pensa que essa estabilidade deve continuar por mais alguns dias, já com expectativa de descida para a semana que vem. O nível atual deixa o Rio Negro a 30 centímetros da marca histórica, registrada em 2012. E com a vazante do Rio Solimões já iniciada, mesmo que chova nos próximos dias, o Rio Negro deve subir no máximo 1 a 2 centímetros. Com a cheia do Rio Negro dando sinais de que está próxima do fim, agora os técnicos do CPRM estão de olho lá no alto, no sol. Segundo as previsões, a estiagem desse ano deve ser uma das maiores já registradas. Provavelmente vai ser um verão menos chuvoso que os anos anteriores. Este ano nós estamos sofrendo a influência do fenômeno El Niño, que é o aquecimento ali das águas do Oceano Pacífico, e quando o El Niño atua, ele provoca chuvas abaixo da média em toda a Amazônia. E a gente deve ter um verão menos chuvoso e provavelmente uma vazante maior do que as vazantes dos anos anteriores. Muita água, muita vazante, que Deus nos ajude, né? Então vamos mudar de assunto, vamos então ao estúdio da Rádio Acrítica conversar com a Adriane Diniz, que já está lá. Cadê a Adriane? Ela está ao vivo também na rádio e agora ao vivo aqui com a gente no Manhã no Ar. Olá, Adriane. Ao vivo no Manhã no Ar. Oi, Daniela. Tudo bom? Como está tudo por aí? Você tem informações para a gente, inclusive, sobre um debate sobre leis da SUFRAMA? Não estou conseguindo ouvir a Daniela. Vamos lá, vamos ver se a Adriane agora consegue sim, me ouvir. Agora sim. Tudo bem, Adriane? Tudo bem. Então, vocês têm alguns assuntos para tratar com a gente, inclusive assuntos relativos à SUFRAMA, é isso? Foi votado no Congresso Nacional, na Câmara Federal, foi uma vitória do Amazonas. Era mais uma ameaça à Zona Franca de Manaus. Isso porque o projeto do Eduardo Fontes de Pernambuco, ele pretendia reduzir a cobrança de impostos no setor de bebidas. Seria a cobrança de insumos de impostos no IPI, Imposto de Produtos Industrializados, que é um dos principais incentivos que as empresas que estão aqui no Amazonas recebem para produzir, para instalar as empresas aqui. E essa proposta dele atingiria em cheio a Zona Franca de Manaus, porque ele pretendia reduzir de 20% para 4% o IPI de bebidas não alcoólicas, refrigerantes, sucos, águas, entre outros. Isso aonde, Adriane? Em todo o país. Os estados a gente perderia, para as pessoas entenderem por que às vezes a gente tem que ficar alerta a esse tipo de ideia, né? Porque a gente perde o diferencial, a gente perde a competitividade. Nós estamos num lugar muito isolado do país, né? Difícil o transporte. Justamente por isso existem esses incentivos para que as fábricas possam se instalar aqui de maneira que tenha algum benefício e imposto. Se iguala a todo mundo, põe um benefício muito pequeno, as fábricas acabam ao longo do tempo saindo daqui e se instalando em outros lugares mais próximos aos grandes centros, né, Adriane? A situação já não está boa. Desde janeiro a abril foram quase 15 mil demissões só na indústria aqui no Amazonas, o que faz com que essas empresas permaneçam aqui no estado. São os incentivos fiscais, essa tributação menor. E aí, quando acontece isso, Daniela, a gente não consegue manter os empregos aqui em Manaus. Então, havia essa proposta de reduzir de 20% para 4% os impostos em todo o país e, na prática, isso representaria um impacto bem grande para a gente, porque hoje 90% da indústria de bebida está instalada aqui no Amazonas. São empresas como a Ambev, a Coca-Cola, Pepisco, outras empresas que produzem bebidas não alcoólicas estão aqui, 90%. Então, imagina a quantidade de pessoas que poderiam ficar desempregadas se, por exemplo, os mesmos incentivos fossem dados a empresas que estão no sudeste do país, que têm uma logística muito menor, um frete muito menor
Enfim, seria um impacto econômico bem grande, mas ontem foi derrubado por 202 a 169. A diferença não foi tão grande, mas a bancada do Amazonas se articulou junto com a bancada dos estados da Amazônia, conseguiu fazer uma articulação ontem na Câmara e conseguiu derrubar essa proposta que poderia prejudicar e muito a nossa Zona Franca. O segmento de bebidas, inclusive, junto com o segmento de duas rodas, que ainda que enfrente uma crise muito séria, continua sendo pujante, importante. Bebidas, duas rodas e eletroeletrônicos é a base, são os três segmentos que sustentam realmente maior parte dos rendimentos, do volume, né, de dinheiro que circula, do faturamento da Zona Franca de Manaus, está envolvendo esses três setores. Quer dizer, bebida não é menos importante, ele é fundamental para a manutenção da economia, inclusive. A indústria brasileira de bebidas está aqui, 90%, é produzido tudo aqui. Então, o impacto seria bem grande se fosse retirado, porque não haveria o interesse, não haveria o porquê uma empresa que pudesse se instalar em São Paulo, por exemplo, até na zona industrial ali do interior de São Paulo, vir para o Amazonas, pagar frete, logística, investir aqui, se poderia fazer isso por lá com a mesma cobrança de imposto. Então, ainda bem que essa proposta foi derrubada na Câmara Federal. Ainda bem. Agora vamos mudar de assunto, porque o debate hoje aí na Rádio A Crítica é sobre os 50 anos do Festival de Parintins. Quem são os convidados? O que vocês vão discutir aí? Nós estamos... algumas pessoas já estão em Parintins, não vão poder estar aqui hoje, mas vão participar por telefone, gravaram entrevistas, são pessoas como o secretário de Cultura, os presidentes dos bois, as pessoas que fazem parte da história do boi antes mesmo de existir o Festival Folclórico de Parintins. Vamos conversar com antropólogos e professores, estudiosos dos bumbais. E, Daniela, a gente costuma muito ouvir as pessoas falando, tenho saudade do boi de antigamente, eu tenho saudade daquela época, do boi de rua, entre outras coisas. E a gente vai discutir justamente isso, as mudanças durante esses 50 anos do Festival Folclórico de Parintins. Um festival que ganhou enormes proporções, que se profissionalizou, que tem uma questão comercial também hoje envolvida. Então, são esses quesitos do Festival Folclórico de Parintins, que atrai tanta gente, vai ser discutido, não poderia ser outro assunto. Toda sexta-feira a gente tem um debate da semana, e nesta sexta-feira que começa a disputa entre Garantido e Caprichoso do cinquentenário, esse também vai ser o nosso tema por aqui. Tem muita gente que critica, como a Adriane falou, mas a gente tem que entender o seguinte, a cultura não é algo estático, é algo dinâmico, né? Existe uma renovação, existe uma série de outras influências. O próprio boi bumbá, hoje que não se consegue imaginar de jeito nenhum sem esse aspecto indígena, seja nas danças, nas toadas, nas alegorias, nas fantasias, ninguém imagina o boi bumbá de Parintins sem esse quesito indígena tão forte, marcante, determinante, uma característica, uma identidade cultural que a gente acrescentou, que originalmente há 50 anos atrás não tinha. Há 50 anos atrás, quando surgiu o Parintins, quando surgiu o Festival de Parintins, ele vinha toda uma tradição no Nordeste, trazida ainda do Bumba Meu Boi. Quer dizer, a época, talvez as pessoas como hoje, os puristas, achassem assim, não, imagina se a gente vai colocar um aspecto tão grande amazônico, é uma festa popular nordestina, tem que manter essa tradição. Não, então, quer dizer, a coisa tem que evoluir mesmo, né? Agora, lógico que com cuidados, para não ter excessos e a gente manter a nossa identidade. Eu acho que vai gerar em torno, talvez, dessa discussão, né, Adriana? Disso mesmo. As heranças culturais, né, que foram fundamentais para que se criasse o Festival Folclórico de Parintins, o que veio do Nordeste, mas com o regionalismo da Amazônia, o que foi inserido, os detalhes e a mudança até musical, Daniela, do tipo de toada que era feito antes, da inserção de músicos, até de orquestras no meio das apresentações dos bumbais. Enfim, então são várias contribuições culturais que vão tornando, o festival vai se modificando, tinha que se modificar, são 50 anos, e a gente vai discutir esse processo de evolução do Festival Folclórico de Parintins. Brigadíssimo, Adriane, um grande beijo para você. Com certeza você vai acompanhar, como todo mundo, também toda essa transmissão aqui da TV A Crítica, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas não esquece, fala aí pro pessoal da rádio também, 9 da noite hoje e 8 da noite amanhã e domingo. Tá certo, já tá avisado aqui. Obrigada, tchau, um beijo, até segunda. Vamos voltar lá para cima? Vamos pro RC Cop, que já está sobrevoando outro ponto da cidade. Cadê? Diga lá, Deilson, o que você está vendo aí de cima, essa visão privilegiada? Onde é que nós estamos? Aqui na Efigênio Salles,
Dani, a gente flagrou essa colisão entre um motociclista e um carro de passeio. Nossa, um acidente, Adeilson. Exatamente, um acidente, Dani. Infelizmente, a gente flagrou mais este acidente aqui na Efigênio Salles, que é a popular V8 que liga a Zona Leste à Zona Centro-Sul da capital do Amazonas. O Alex mostra que o trânsito, para quem vem do Coroado, aqui pelo V8, em direção a Djalma Batista, é bastante lento neste momento. Ou seja, Dani, a gente chama a atenção de quem está na Zona Leste da nossa cidade, se preparando para sair, para quem vem principalmente da Alameda Cosme Ferreira, que normalmente liga aqui ao V8, é bom que mude de rota, porque teve essa colisão envolvendo esse motociclista e um carro de passeio. Apesar dos profissionais do Manaus Trans já estarem por ali, mas o trânsito é prejudicado porque parece que ainda existe ali um diálogo, uma conversa entre o motociclista e também o dono do carro de passeio e, consequentemente, apenas uma pista de duas que a gente mostra aí embaixo está liberada. Então, exatamente, existe esse afunilamento e, consequentemente, o trânsito fica bastante lento. E uma outra situação, Dani, olha o que a gente acaba de flagrar também. Este ônibus articulado em pane mecânica e olha só ali embaixo, vários usuários deixados na mão nesta sexta-feira, Dani. Olha só, o pessoal esperando, o ônibus parado, quer dizer, quem puder fugir aí dessa área, o faça, porque duas pistas de ruim nessa época, né? Nós estamos falando agora nesse horário, 6 horas e 51 minutos, duas pistas já é pouco para um volume grande de carro e ainda tem um ônibus articulado quebrado, os usuários do lado de fora aguardando aí um novo coletivo e um pouco mais adiante essa situação que o RC Cop mostra pra gente de uma colisão entre um motoqueiro e um carro. Adeilson, lá no chão, quem tá? É a pessoa ainda, o motoqueiro, ou é apenas a moto dele? Eu não consigo identificar na primeira imagem. Aparentemente, Dani, é apenas a moto, né, que está ali, ó, jogada. E aí o motociclista está conversando, agora ele não conversa mais, agora há pouco estava conversando com os Adeilson, profissionais. Não, a gente consegue ver melhor, porque como o Alex fecha e eu tenho um telão aqui do meu lado, né, eu tenho, consigo ver com mais detalhe do que você aí de cima. Mas na verdade a pessoa está deitada, Adeilson. Ele está deitado ainda, ele está com a mão sobre o rosto, o capacete foi retirado, está ao lado da cabeça e a estão tentando sinalizar para que as pessoas não passem por cima dele. Existe uma segunda pessoa com o capacete, recolheu agora o capacete, provavelmente essa pessoa deitada pode ser que ela seja um passageiro, né? Que o motoqueiro que está se deslocando em pé, mas há uma pessoa deitada ainda no chão, possivelmente pode ser inclusive um carona, um passageiro da moto. Ou então também, Dani, realmente está lá o cidadão estirado ali na Efigênio Salles, é o condutor da motocicleta e o que está em pé deve ser exatamente o dono, o responsável pelo veículo de passeio, que colidiu exatamente com essa motocicleta. Realmente a visão aí de dentro é um pouco bem mais privilegiada, mas a gente mostra que o Manaus Trans, 2 agentes do Manaus Trans estão aqui, eles liberam apenas uma pista desta colisão aqui na Efigênio Salles, antes aqui do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O trânsito já é bastante complicado para quem vem do Coroado em direção aqui a Djalma Batista. Então, o condutor, o cidadão que acompanha neste momento Manhã no Ar, que mora na Zona Leste, se puder evitar neste momento aqui a Efigênio Salles, é bom que o faça, porque além desta colisão com vítima lesionada entre o motociclista e um carro de passeio, ainda tem também aquela situação um pouco mais ali atrás, daquele articulado em pane mecânica que deixou aí vários cidadãos, muitos usuários do transporte coletivo na mão nesta sexta-feira. Daí o Alex continua mostrando, realmente está ali embaixo, o condutor da moto continua estirado e realmente o que está atrás ali, o comandante Sérgio Eduardo Gomes, ele desceu mais um pouquinho aqui, nós temos uma visão agora bem melhor, bem mais privilegiada, Dani, realmente é o passageiro que vinha ali com o condutor da moto, ele que está com o capacete na mão e está um pouco preocupado pelo que tudo indica ali, por causa do companheiro, do que vinha pilotando a moto ali. Ele está ali jogado, vítima lesionada, e a gente aguarda agora, a gente chama a atenção dos profissionais do SAMU para essa situação aqui na Efigênio Salles,
próximo aqui do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, no sentido centro de Manaus. Dani. E muita gente deve estar estranhando agora em casa, assim, por que não tiram então essa pessoa do meio da rua, né? Não pode, gente, isso é uma indicação, os paramédicos inclusive dizem isso, não se deve mexer com a pessoa, sobretudo para proteger a coluna cervical. Ela está naquela posição, às vezes uma retirada de uma maneira não dentro das normas, não dentro padronizada, pode agravar uma lesão, sobretudo uma lesão na coluna cervical. Então, a indicação, eles mantiveram, tanto as pessoas que estão ali dando apoio quanto os agentes, na posição que ele estava, mantendo, né, essa conduta que é orientada, que a pessoa não deve ser retirada até a chegada dos paramédicos, dos profissionais da área de saúde, e por isso eles apenas ali estão auxiliando, sinalizando para que os motoristas não se aproximem da pessoa que continua então jogada no asfalto. Como o Adeilson falou, a gente alerta, já deve ter sido chamado, mas a gente mais uma vez ressalta a importância de uma ambulância do SAMU prestar assistência a essa pessoa que sofreu agora há pouco um acidente envolvendo um carro e uma moto. E ele, o condutor da motocicleta, ele mexe o braço ali, aparentemente está consciente, está tranquilo, mas realmente, como você acabou de conceituar muito bem, por questões aí até para evitar problemas, e até mesmo para resguardar a integridade física dele, ele não se mexe dali, orientação até mesmo dos profissionais do Manaus Trans, mas aparentemente o condutor da motocicleta está consciente, está bem, está mexendo ali os braços, conversando inclusive com aquelas pessoas que estão ali ao redor dele, mas a contento, pelo que tudo indica, mas realmente aguardando aí por orientação dos profissionais do Manaus Trans, os profissionais, os anjos do asfalto, que é exatamente o SAMU. Então a gente chama, reforça mais uma vez aí para os profissionais do SAMU, para essa situação aqui na Efigênio Salles, uma colisão entre um motociclista e um carro de passeio. O condutor da moto continua ali jogado, vítima lesionada, aparentemente está bem com ele, mas continua jogado aqui na Efigênio Salles, antes do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E o trânsito aqui na Efigênio Salles já é bastante complicado nesta sexta-feira, Dani. Obrigada, Deilson. A gente volta então com você daqui a pouco de outro ponto da cidade. Obrigada por enquanto. E essa região aí está bem movimentada, infelizmente, com situações nada boas. A tampa de bueiro da passagem de nível do complexo viário Gilberto Mestrinho, que fica exatamente nessa região do acidente que a gente mostrou agora há pouco, ocasionou um outro acidente de trânsito na madrugada de hoje. O Márcio Azevedo esteve no local e traz as informações para a gente. Vamos ver como é que foi. Um veículo que não teve um modelo nem marca divulgados, passava aqui pelo local e simplesmente entrou aqui nesse ponto onde a grade que fica nessa junta de dilatação e também para drenagem da água havia sido arrancada. Observe, olha que isso aqui é aço, mas foi partido. Então o veículo bateu aqui dentro, inclusive, olha, a calota do carro aqui, pedaços deles espalhados, e o motorista perdeu o controle. Veja, aqui no chão, a marca da freada do veículo que bateu ali no canto. Inclusive, ainda há pedaços de vidro do carro. Segundo a polícia, os 3 ocupantes saíram feridos daqui, em estado não muito grave, mas foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. O pedaço da grade que foi arrancado, olha onde foi colocado. O que aconteceu foi que ele vinha, quando chegou aqui, que ele foi passar em cima dessa grade, ela saiu do local. E aí a roda dianteira dele entrou e ele voou, capotando o carro dele. Qual era o carro? Uma picape, Hilux, se eu não estou enganado, o modelo era Hilux. E aí eu fui tentar desviar, a grade levantou um pouco e batia até meu carro. Ontem, quando eu fui deixar minha esposa ao trabalho, passando pelo esse buraco, a tampa estava fora, né? Estourou meus 2 pneus da frente, estourou meus 2 amortecedores, estourou tudo. Total de prejuízo, 1.650. Agora, peraí. Ontem esse buraco já estava aberto, não havia nenhuma sinalização? Não havia nenhuma sinalização. A partir de 5h40 da manhã estava um buraco aberto aqui nessa estrada aqui, ó. Agora, quem é o responsável? Quem é o responsável de manter isso aqui em dias para a população que nós pagamos nossos impostos? E está aqui, prejuízo para nós. Prejuízo e risco de vida, olha só. Olha só a situação, as fotos que a gente recebeu da situação, o carro capotou, como o Márcio Azevedo mostrou
por conta daquela tampa mal colocada ali no bueiro. É um lugar meio escuro, quem passa na região sabe disso, sobretudo agora de madrugada. Ele com certeza não conseguiu ver que essa tampa estava fora do lugar, vinha com certa velocidade. E olha só o resultado, gente, agora há pouco, na madrugada, aqui no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Olha só a situação que ficou o carro, que perigo. Felizmente, como o Márcio falou, as pessoas foram levadas, lesionadas, mas não aconteceu mortes, né? Mas poderia ter acontecido pelo estado do carro, pelo capotamento, pela agressividade pela violência, né, desse acidente agora há pouco aqui no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. A situação não está mais assim, como o Márcio mostrou pra gente, esses carros já foram retirados. Então, quem passa pelo Complexo Viário Gilberto Mestrinho, fique tranquilo que não está interditado, os carros já foram retirados, mas o buraco continua lá e você que vai passar por lá, Complexo Viário Gilberto Mestrinho, tenha cuidado, porque tem uma tampa de bueiro que pode ocasionar acidentes graves como esse que a gente mostra aqui no Manhã no Ar. Olha só, vamos mudar de assunto, mas ainda falando em acidentes de trânsito, um homem morreu em um acidente na BR-174 que liga Manaus a Boa Vista na tarde de ontem. O policial civil aposentado Bernardo de Oliveira Amorim Júnior morreu após sua caminhonete capotar na altura do quilômetro 61 da BR-174. Ele seguia, gente, em direção a Presidente Figueiredo com a esposa, que não teve o nome divulgado e que sofreu ferimentos leves. O investigador morreu ainda no local. Segundo testemunhas, Bernardo teria perdido o controle do veículo, que estaria em alta velocidade. A outra vítima, a esposa, foi encaminhada à unidade hospitalar em Manaus. Em nota, o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas disse que está prestando todo o apoio aos familiares e amigos do investigador, e nós também sentimos muito por essa tragédia aí vivida pela família. Uma ossada foi encontrada ontem no terreno do antigo hospital da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. Você lembra da Santa Casa? Pois é. Na semana passada, um corpo em decomposição já foi encontrado também no local. O Rômulo de Castro está ao vivo, traz os detalhes dessa história pra gente. Bom dia, Rômulo. Ossada, que história é essa? Bom dia, Daniela. Muito bom dia para você. Obrigado pela audiência aqui no Manhã no Ar. Uma história absurda que se repete em uma semana 2 vezes. Agora a Polícia Civil investiga esse caso e leva para o lado da brutalidade do crime que acabou matando essa vítima. Por quê? Os ossos, a ossada foi encontrada em diversos sacos plásticos. A polícia acredita, por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia, no caso a Civil, que agora está investigando, acredita no seguinte, que a vítima foi violentada, foi espancada provavelmente, depois morta, esquartejada, colocada em sacos plásticos e pedaços do corpo foram jogados dentro desse poço, dessa cisterna que tem cerca de 6 metros de profundidade. O caso está sendo encaminhado pelo 24º DIP, não tem ainda a identificação por parte da polícia sobre esse corpo, mas o trabalho de investigação segue. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para saber de quem se trata, quem é essa vítima. Não se sabe ainda, nem tem certeza, Daniela, se trata-se de homem ou de mulher. Por isso a investigação ainda continua. Esse outro caso que você citou foi no dia 15 deste mês, onde a polícia localizou o corpo de um homem que foi morto a facadas. O corpo do dia 15 foi encontrado por um funcionário da Santa Casa de Misericórdia. Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Civil disse que tudo o que é possível fazer para se investigar será feito e logo a gente torce aqui para que esse caso seja solucionado. A assessoria de comunicação da polícia também disse que naquela área os moradores têm reclamado muito da falta de segurança. Até usuários de drogas estariam se apropriando daquela área que está abandonada, como a gente acompanha aqui nos nossos telejornais. Usuários estariam lá todos os dias praticando o crime, o uso, no caso, de drogas, e isso tem trazido insegurança para quem mora ali no entorno da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. Lá no local, ontem a repórter Samira Benoliel tentou conversar com alguns seguranças que estavam na Santa Casa, que tem segurança particular, mas nenhum funcionário comentou o assunto. Daniela. O que é uma pena realmente, né? A Santa Casa de Misericórdia, como outras Santa Casas no Brasil, tão importantes que são
para a sociedade, né? Tem história de vida, tanta gente ali na Santa Casa. É um prédio arquitetonicamente muito bonito, importante para a história da cidade de Manaus, num lugar extremamente privilegiado do centro, vizinho ali do Museu do Tribunal de Justiça, quase ao lado do Teatro Amazonas, que é o nosso cartão postal da cidade. Quer dizer, Santa Casa de Misericórdia, por tudo que ela representou, merecia uma atenção maior. Ainda mais se tratando de um lugar imenso como aquele, abandonado, que, como a gente mostra, está servindo aí de ponto, né, de violência, de usuários de droga. E a gente imagina a situação da vizinhança, das pessoas, das famílias que moram muitos anos no centro da cidade e tem que conviver com esse tipo de coisa por causa do abandono da Santa Casa. É lamentável mesmo, né, Romulo? A Santa Casa de Misericórdia, Daniela, já virou até vírus na internet. Pede misericórdia. Isso porque o governo chegou a anunciar um pacote de reestruturação do local, disse que ia restabelecer o atendimento que já foi prestado um dia lá, mas parece que esse projeto não andou e, infelizmente, aparentemente não será concretizado. A gente torce para que o oposto aconteça, ou que seja restabelecido o atendimento que antes era prestado lá no local, ou que pelo menos vire museu, um prédio arquitetônico histórico preservado ali no centro da capital, que guarda muita história e que já ajudou a salvar a vida de muita gente, Daniela. Uma pena, uma pena. Obrigada, Rômulo. Muito obrigada por hoje. Tchau, tchau. Tchau. E a polícia apresentou ontem o pai, a madrasta e o tio da Graziele dos Santos da Costa, a menina, gente, de 9 anos, e eles são suspeitos de matarem essa menina no município de Altazes. Os 3 negaram envolvimento no crime. Gilmara França de Souza, a madrasta, Gilbervan de Jesus, o pai, e Gilbermilson de Jesus, o tio, são os principais suspeitos de matar a menina Graziele, de 9 anos. Os 3 negaram participação no crime. A madrasta chegou a chorar. Já o pai não demonstrou muita emoção. Colhemos diversos depoimentos, inúmeros depoimentos, e todos eles convergem para Gilbervan e a madrasta, inclusive também em relação ao Beto, que é o irmão do Gilbervan. Ainda de acordo com a polícia, testemunhas disseram ter visto o carro de Gilbervan saindo do ramal onde a garota foi encontrada, todo sujo de lama. Depois disso, o pai lavou o carro com a ajuda do irmão, o Gilbermilson. O motivo seria não pagamento de uma pensão alimentícia, além de vingança, uma vez que a criança é fruto de uma relação extraconjugal. Graziele dos Santos desapareceu no dia 17 de junho, quando estava a caminho da escola, no município de Altazes. 2 dias depois, o corpo da garota foi encontrado em um ramal conhecido como Tumbira, na zona rural do município. O laudo do IML apontou morte por asfixia. A polícia tem um prazo de 30 dias para concluir as investigações. As nossas investigações estão sendo concluídas, mas as provas que nós temos até o momento concluem pela suspeição dos 3 no caso. Um absurdo, realmente. Olha só, a polícia também apresentou ontem os suspeitos de envolvimento no assalto ao promotor de justiça, o Paulo Stélio, em maio desse ano. Eles disseram que confundiram o carro em que o promotor estava e que cometeram o crime por engano. 40 dias depois da tentativa de latrocínio que ocorreu no dia 15 de maio, a Polícia Civil apresentou os suspeitos do crime contra o promotor de justiça, Paulo Stélio. Segundo a polícia, Wesley Bezerra e Andrei Passos deram apoio à ação, enquanto Ivon Santana pilotou a moto e Arlisson Teixeira foi quem atirou. Nós trabalhamos muito nessa espécie de crime que é a saidinha de banco. Então, os investigadores que estão aqui já têm uma experiência muito larga nisso. Sabemos que o pessoal que faz saidinha normalmente age daquela forma, né? Já chega atirando para aterrorizar a vítima e agilizar, facilitar que a vítima libere o dinheiro o mais rápido possível. Segundo as investigações, os bandidos perseguiam o carro de um empresário e confundiram com o veículo conduzido pelo promotor. A confusão começou no cruzamento da Avenida Pedro Teixeira com a Avenida Brasil, como mostram essas imagens do CIOPS. Este, no detalhe, é o carro do empresário seguido pelos suspeitos, que estão de moto. No momento em que eles param num posto de combustível, não veem que o carro do promotor, que vinha pela Avenida Pedro Teixeira e era idêntico ao do empresário, passa no sentido Ponta Negra. A partir desse momento, a dupla seguiu o carro de Paulo Stélio, enquanto o empresário se dirigia para o Lírio do Vale.
E eles já tinham passado por outros bancos e até que chegaram no Banco Itaú da Eduardo Ribeiro foi quando detectaram a vítima saindo com a sacola vermelha, de cor vermelha, e aproximadamente uma quantia de dinheiro, tendo em vista que a vítima estava muito nervosa e bateu na porta. E aí foi quando eles seguiram, a partir do centro até a Ponta Negra. De acordo com o procurador-geral em exercício, o esclarecimento do caso afastou a suspeita de que o crime fosse um atentado contra o promotor ou contra o próprio Ministério Público. Foi uma situação fortuita, onde houve um equívoco e acabou acontecendo essa situação toda envolvendo o nosso membro, o Dr. Paulo Stélio. Ficamos satisfeitos, portanto, com o trabalho aqui realizado. Estão todos de parabéns. O nosso eterno agradecimento a todos. Muito obrigado. E a Polícia Federal e o Exército apreenderam cerca de 400 quilos de drogas em uma fiscalização conjunta no município de Ipiranga, fronteira com a Colômbia. O entorpecente estava sendo transportado em uma balsa de cargas de refrigerante. As garrafas PET eram cortadas ao meio para inserção dos tabletes de skunk. A droga será encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal do Amazonas e incinerada mediante autorização judicial. Um colombiano foi preso em flagrante e responderá a processo por tráfico internacional de drogas. Vamos mudar de assunto agora. A Lorena Serrão conta pra gente os destaques do jornal e do portal A Crítica na cobertura dos 50 anos de festival. Vamos ver, fala Lorena. Oi, Daniela, finalmente chegou o grande dia. Começa hoje o Festival Folclórico de Parintins 2015 e por isso, na edição do Jornal A Crítica Especial Parintins, desta sexta-feira, nós vamos falar sobre os detalhes, da primeira noite de apresentação dos bumbás Caprichoso e Garantido. E quem abre, a festa hoje é o bumbá Encarnado Garantido, que traz aí, o tema vida. Ele vai falar sobre a criação e a celebração da vida. Já o bumbá Caprichoso, que vem logo depois do Garantido, tem como tema a Amazônia e vai falar sobre o encontro dos povos. E no Jornal A Crítica de hoje, você também confere uma entrevista com o pajé do Caprichoso, Valdir Santana, que é um dos itens mais antigos do bumbá azul. E a gente também tem uma entrevista muito legal com o novo pai Francisco do Garantido, essa figura típica muito importante para o festival. O nome dele é João Paulo Faria, da família Faria, que tem tradição no bumbá vermelho, então tá muito legal, tem muita coisa bacana ainda. A gente tem uma entrevista também, uma matéria mostrando os novos pontes de Parintins, pra galera que ainda tá vindo pra Ilha Encantada. E você já sabe, curiosidades, movimentação, segurança na cidade, você encontra também acessando o acritica.com. Eu vou ficando por aqui porque hoje a gente tem muita coisa pra fazer e eu espero que vocês acompanhem aí essa primeira noite de festival através da TV A Crítica e também do portal A Crítica, Espero que vocês gostem do nosso trabalho, aproveitem bastante porque essa festa é muito bonita. Eu vou ficando por aqui e a gente volta segunda-feira, com a expectativa de quem será o campeão aí do Festival Folclórico de Parintins. Até lá! Quem será, Lorena? O Valdir, que faz 25 anos que está no Caprichoso, também estreia de pai Francisco no Garantido. Gente que já está há tanto tempo, gente que está começando. E não vamos parar de falar de Parintins, não. Agora vamos para lá ao vivo, vamos lá para a Ilha Encantada conversar com ela, Carol Queiroz, que já está na Ilha da Magia. Bom dia, Carolzinha. Agora mais longe ainda. Bom dia, Dani, tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui no Manhã no Ar, não é pra falar de esporte, mas é pra falar de boi, É um assunto que a gente adora. Dani, olha onde eu tô. Tô aqui no Bumbódromo, palco que vai ser daqui a pouquinho, o palco do show aí dos bois, apresentação do boi garantido, boi caprichoso. Já tá tudo pronto, Dani. Os bois estão prontos, nós estamos prontos para fazer daqui a pouquinho uma transmissão linda, Dani. E eu tô aqui, bem aqui do ladinho com o secretário de Cultura, Robério Braga, que também trabalha, também faz parte, dessa grande festa. Secretário, acho que mais esperado, ou melhor, tão esperado quanto o centenário dos bois, é esse momento aqui, 50 anos de festival. Sem dúvida. 50 anos de festival é um marco significativo. E eu tenho a oportunidade de ter acompanhado quase todo esse período. Estive desde o 5º festival. Claro que assistindo, acompanhando como espectador. E há 19 anos ajudando a fazer a organização da festa. Portanto, é com muita alegria que o governo José Mello participa ativamente
dessa festa de 50 anos do festival, porque o boi mesmo já tem mais de 100. Há quem diga que já está aí pelos 115, 120, desde que ele veio do Nordeste para cá e desde que ele veio de Portugal como alto para o Nordeste do Brasil até chegar no interior da Amazônia, é muito mais tempo do que isso. Todas as descrições mais antigas dos viajantes da Amazônia já mostram, lá atrás, nos anos 1600, que nós já tínhamos atividades desse tipo, brincadeiras, folguedos desse tipo no meio da floresta amazônica. Agora, olha, Dani, para você que está em casa, a gente vai ter uma presença muito especial nesses 50 anos, esse ano uma presença especial aqui no festival, né? Olha, tem várias presenças, você telespectador que está nos ouvindo, que ainda não chegou aqui ou que já chegou na ilha, é muito especial. Mas tem uma especialíssima, que é o Lúcio Honor, que é um dos 3 jovens que há 50 anos, estimulados por Dom Arcângelo Serpa, por toda a Igreja Católica de Parintins, ajudou a criar o festival. Ele vai estar conosco, convidado especial do governo José Melo, com a sua esposa, vai estar aos 3 dias da festa, vai estar no camarote oficial do governador, vai receber os cumprimentos por essa iniciativa que é uma representação, ele é, portanto, a representação de todos aqueles que ajudaram a fazer esse evento lá no comecinho, quando ninguém acreditava. Tá certo, obrigada, viu, secretário, pelas suas informações. É isso, Dani, todo mundo na expectativa. É já, às 9 horas da noite, começa o festival e também a nossa transmissão aqui da TV A Crítica, Carol, viu, Dani? se você me permite, eu queria fazer uma pergunta pro Robério, ele já tá com fone de novo? Tá, já tá. Robério, bom dia, muito obrigada por você estar cedinho aqui com a gente no Manhã no Ar. Você falou uma coisa que me deixou extremamente emocionada, né? Que é uma testemunha, uma pessoa que participou da criação do festival. A gente sempre que gosta do festival e acompanha, sabe que a rivalidade foi muito grande, né? Tinha até questões de violência, confrontos físicos ali entre o pessoal da Baixa, o pessoal da Francesa. E eu queria que você explicasse para as pessoas, muita gente não consegue entender, porque 50 anos de festival, ok, é um ano histórico, mas qual é a importância da brincadeira que já existia, ela ganhar esse status de regra, de julgamento, de que maneira a cidade de Parintins ganhou em se pegar uma brincadeira de rua e formalizar num grande festival que a gente tem hoje? Olha, Dani, o Festival Folclórico de Parintins é o responsável pela completa transformação da infraestrutura da cidade. Eu me lembro que alguns anos atrás, a partir de 97, quando se começou a grande transformação do festival, a partir da construção do Bumbódromo, que veio o aeroporto, que veio o porto, que veio o hospital de 120 leitos, que veio toda uma infraestrutura urbana, asfalto, calçada, meio-fio, quadras, um crescimento, os currais dos bois, a infraestrutura que foi criada pelo governo, pelos vários prefeitos que passaram, pelos vários governadores que passaram e pelos bois. Investimentos que estão aí, que começaram lá atrás, na primeira administração do Joilton, por exemplo, no Caprichoso, que continuaram, que cresceram. A cidade vive, respira e depende economicamente do boi de pano e do boi de carne. Hoje, muito mais do boi de pano. Tá certo. Viu, Dani? É o Festival de Parintins aqui movimentando a cultura, movimentando a economia, mas principalmente movimentando a emoção das pessoas, né? Obrigada, Roberto, e obrigada, Carol. Agora eu quero te fazer um desafio, Carol. Você consegue chegar lá do lado de fora para mostrar a fila? Hoje é o primeiro dia de festival. A gente sabe que o pessoal das galeras gratuitas, que são item 19, que fazem a festa, chegam muito cedinho. Já deve, imagino eu, ter gente lá do lado de fora. Vou fazer um desafio para ti. Você consegue dar uma corrida, já que você é atleta também, chegar lá fora para mostrar isso pra gente? Pode ser? Enquanto isso, eu vou dividir a tela e a gente vai chamar o Márcio. Claro que consigo. Eu vou já lá. Obrigada. Então, daqui a pouquinho a gente chama. Agora eu vou chamar o Márcio, que já está na Manaus Moderna novamente, continua lá. E agora ele vai dar informações de outros barcos, dos últimos barcos de recreio que estão partindo aí em direção a Parintins. Não é isso, Márcio? É isso mesmo, Daniela. Olha, inclusive estamos em um desses barcos, o Golfinho do Mar II, que sai às 11 horas da manhã. Na verdade, o destino dele final é a cidade de Santarém, no Pará, mas com escala na ilha Tupinambarana. O problema é que quem vai nesse barco já perde a primeira noite. Ele só vai chegar lá na ilha por volta de 3 horas da madrugada. Esse e um segundo barco ancorado aqui na Balsa Amarela, na Manaus Moderna. Inclusive, olha, todo mundo aqui já de rede, o preço da passagem é R$100, ainda tem vaga, ainda dá para chegar, tem camarote também R$600 para 2 pessoas, e aqui o que não falta é torcedor, é brincante. Essa família aqui
ela é carioca, mas já mora em Manaus há algum tempo, e pela cor da camisa você já deve saber qual é o boi que eles têm preferência, na Daniela. Não tenho dúvida de perguntar, o boi de vocês é? Caprichoso. Não importa, sair hoje sabendo que vai perder a primeira noite? Não tem problema, o importante é a festa. Chegar lá, se chegasse no último dia, tava bom. Tava bom. Tava bom. Agora o que é legal e que é democrático, Daniela, é o seguinte, que mãe é caprichoso, filha é caprichoso, mas olha o cachorro que é aqui, olha. É democrático, é garantido, ele é garantido. É. Como é que é o nome? Theo. Theo. Não tem problema? Não, é da família. Olha, inclusive até a casinha dele, olha aí, ó, Daniela, é vermelha. Agora como é que vai fazer lá no festival? É que tem a rivalidade na hora lá que tá na galera. Vai deixar ele de fora? Não, ele vai ficar junto, ele vai ficar lá do outro lado. Ele vai ficar gritando lá, eu caprichoso do outro lado. É, Daniela, esse é o clima de festival que você conhece muito bem. Olha, o barco aqui tá lotado, tá? Mas se por um acaso, não, você que estiver nos assistindo não tiver condições de vir para sair nessa embarcação de 11 horas, nós conversamos com as pessoas aqui da Manaus Moderna que vendem passagem, e não está confirmado, tá? Mas há a possibilidade de ter aquele famoso barco dos desesperados. A embarcação ainda está sendo verificada pelos proprietários, seria o barco Maresia, mas isso ainda precisa ser confirmado. E caso tenha essa embarcação, a previsão é que ela saia aqui do porto da Manaus Moderna, da Balsa Amarela, às 18 horas de hoje. É para aquele pessoal que sai do trabalho, vem correndo para cá, ou seja, vem desesperado e, obviamente, vai perder a primeira noite, só vai chegar lá por volta de 3 horas da tarde de amanhã. Mas, como disse aqui o torcedor, vale a pena, pelo menos para assistir 1 ou 2 noites do festival. Eu não vou poder ir, vou ficar, mas eu sei que você vai para lá, para a ilha. Você vai no barco dos desesperados, Daniela? É, corrido. Agora também tem o seguinte, né, Márcio? Quem não conseguir ir nesses barcos que você está dizendo, o do desesperado, inclusive, né? Aí a alternativa, gente, é ir de, como chama o parintinense, de asa dura mesmo e de avião, né? Aí chega rapidinho. Essa é a opção. Paga um pouquinho mais caro, mas ainda dá tempo de, inclusive, assistir a primeira noite. Mas o pessoal aqui, olha, quem está nesse barco que vai nos desesperados não está preocupado em perder a primeira noite, não. Quer mesmo assistir o boi de coração, nem que seja uma noite. O pessoal que vai nessas embarcações vai assistir sábado e domingo e vai estar todo mundo feliz. Eu não vou para Parintins, eu sei que você vai, então para quem vai para a festa, boa festa, curta o boi que esse ano, como disse a Daniela e o secretário, completa 50 anos de festival folclórico, essa festa bonita. E lembrando, né, Daniela? À noite, nossa transmissão exclusiva pela TV A Crítica. Eu fico por aqui com o pessoal que vai para a Ilha Tupinabarana. Um abraço, boa sorte e até segunda-feira. Tchau, Márcio. Obrigadíssimo. A gente, você já viu aqui na janela, Carol apareceu, agora já está lá. Deu uma corrida, hein, Carol? Uma corrida não, uma corridona, viu, Dani? Tô até ofegante aqui, ó. Mas tá bom, já deu aqui, ó, pra ver o pessoal aqui do Garantido. Vamos ver a fila, ó, já tem bastante gente por aqui. Todo mundo, claro, esperando, né, garantir o melhor lugar aqui na arquibancada. Pra ver, claro, o boi do coração, né? Olha Carol, aqui, ó, explica pras pessoas que as pessoas estão embaixo dessa... viu, Dani, aqui durante a madrugada. E as pessoas estão embaixo exatamente desse toldo preto, né? Explica que é uma proteção que quem chega muito cedo acaba colocando aí para se proteger da chuva que pode cair, do sol, e aí agora sim a galera aparecendo, é isso? É, isso mesmo, Dani. Pois é, ó. O pessoal fica aqui embaixo. Eu não sei se dá pra pegar, que a nossa câmera tá em cima, mas o pessoal, vou até levantar aqui, ó. O pessoal fica aqui embaixo pra se proteger mesmo. É muito sol, é chuva, enfim. E tem que fazer essa proteção mesmo pra poder aguentar o tempo todo. Tem gente que tá aqui, Dani, desde quinta-feira, viu? Quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã, já tinha gente acampada aqui. Inclusive, esse pessoal que tá aqui, ó, esse grupo aqui, foram os primeiros a chegar aqui na fila. Vamos entrevistar aqui, vamos ver o pessoal. A senhora tá aqui desde quando? Desde ontem, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Tem pique pra aguentar, não tem problema? Com certeza. Mancha vermelha primeiro, mais louco torcedor. Olha aí, Dani. E hoje choveu bastante de madrugada. Como é que vocês fizeram? Toró, arranjamos lona e passamos a noite aí. É o amor, viu, Dani? É o amor pelo boi garantido, não tem problema não. O pessoal tá chegando devagarzinho aqui mesmo. Lá do outro lado, no boi caprichoso, tem um pouquinho menos de gente, mas o pessoal tá chegando também. E é assim, olha, ao longo do dia as pessoas vão chegando, claro, para garantir o seu lugar aí na arquibancada, viu, Dani?
é o Garantido, que por sinal ele abre, né, o Festival Folclórico de Parintins. O Garantido hoje é o primeiro boi a entrar na arena e logo depois veio o Caprichoso. Talvez as pessoas aí estejam um pouco mais de tempo por conta disso também. E essa, não sei se você sabe, Carol, mas esse sorteio aí que define quem vem primeiro, quem vem depois, quem abre o Festival Folclórico, quem encerra o Festival Folclórico, não é assim aleatório de qualquer jeito, não. Tem uma disputa muito grande. Tem gente que prefere abrir, acha que aí o boi vai ganhar. Tem gente que diz, não, quando o boi fecha o festival, esse sim é o boi campeão. Não, eu prefiro abrir. Isso movimenta tudo, inclusive decisões de diretoria, de roteiro, de ordem de apresentação. Tem gente que acha que impressiona já de cara o jurado, tem gente que acha que vindo depois o jurado acaba aguardando ali para comparar um pelo outro. Então, essa ordem de apresentação que eu queria que você falasse pra gente, inclusive dela, ela muda muita coisa aí na estrutura das apresentações dos bumbais. Muda mesmo, viu, Dani? Isso é muito importante para as pessoas que trabalham com o boi, né? Pela ordem do sorteio, hoje é o boi garantido, né, que abre o espetáculo. Depois, em seguida, vem o boi caprichoso. E na noite seguinte, amanhã, o caprichoso é que abre o espetáculo. No domingo, ele encerra, né? Já tem muita gente falando sobre isso aqui na cidade. O caprichoso ficou muito feliz com isso, né? Eles acham que foi ótimo, né? E vir primeiro não é fácil, né, Dani? Você abre o espetáculo logo, tem aquela primeira impressão para os jurados, né? Você ter aquela primeira impressão e depois o boi seguinte vem mostrando um outro espetáculo. Enfim, as pessoas estão muito já falando, especulando sobre isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? A gente fica só na expectativa também. Obrigada, Carolzinho. Até daqui a pouco. Logo aí, depois do almoço, tô chegando aí com a meninada. E a gente se fala então pessoalmente. Beijão, bom trabalho para você aí nessa sexta-feira. Brigadíssimo. Vamos então lá para cima? Vamos falar com a Adeilson novamente, que está em outro ponto da cidade. Fala, Adeilson. Dani, na verdade a gente veio mostrar que o SAMU chegou neste momento aí, já fez o atendimento daquele condutor da motocicleta, ele está ali dentro do SAMU. O trânsito neste ponto já foi liberado, como o Alex mostra. Mas o que nos chama a atenção ainda é exatamente, a gente anda mais um pouquinho, para mostrar o articulado, aquele articulado da empresa Global Green. Ele está em pane mecânica, continua aqui, ó, em pane mecânica, ali embaixo o Alex mostra, está ali o articulado. E, consequentemente, esse articulado em pane mecânica ainda causa também um trânsito muito complicado aqui na Efigênio Salles nesta sexta-feira. O condutor da motocicleta já foi retirado do local, graças a Deus, aparentemente estava tudo tranquilo com ele, mas o trânsito decorrente ainda, tanto do acidente com o motociclista, quanto principalmente por causa daquele articulado, continua assim, ó, desta forma aqui na Efigênio Salles. Inclusive, a gente chama a atenção que essa lentidão compreende ali o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas até aqui a Bola do Coroado. Principalmente na Bola do Coroado, o trânsito é bastante complicado. Aí é o que a gente mostra, é o cruzamento da alça que vem ali da Avenida das Torres, chegando aqui na Efigênio Salles. Mais na frente, ali no viaduto aqui do Eldorado, a gente mostra que é muito lento, completamente parado, principalmente para quem vem ali da Alameda Cosme Ferreira, aqui para o V8, devido agora àquele ônibus em pane mecânica aqui no trecho da avenida do V8. Dani. 7 horas e 27 minutos. Adeilson, vamos fazer o seguinte? A gente tem transmissão hoje da TV A Crítica e a gente sabe, todos os nossos telespectadores do Manhã no Ar sabem o quanto o helicóptero é importante, dá uma visão aí de cima do todo. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar então o RC Cop para ir lá para Parintins? Acho que o pessoal já está precisando do RC Cop lá. Eu prometi ontem para o presidente da TV A Crítica, que esteve com a gente ao vivo aqui no Manhã no Ar, lá de Parintins. Manda um helicóptero pra gente, claro, depois do Manhã no Ar. Então, vamos liberar então o comandante Sérgio para seguir aí rumo à ilha? Claro, Dani, sem dúvida. Muito bem, então tá aí. O RC Cop, a partir de agora, com o comandante Sérgio Eduardo Gomes, o comandante Robson, com o Breno também, já parte para a Ilha Tupinabarana, porque à noite tem muito trabalho, tem muita transmissão e eu vou estar acompanhando, é claro, matando a saudade pela nossa TV A Crítica da nossa belíssima Parintins. Tudo bem, liberado o RC Cop, agora direto para Parintins, Dani. E a gente se vê então na terça-feira, porque segunda-feira não vai ter Manhã no Ar, porque a gente vai passar aí o compacto da noite da apresentação
de domingo, então não vai ter Rececop, não vai ter Manhã no Ar, então a gente vê aí toda essa turma, Alex, comandante Sérgio, o Adeilson Buquerque, então na próxima terça-feira. Boa viagem, o comandante Sérgio, rumo à Ilha Encantada. Tchau, gente, brigadíssimo. E esse ano o Festival de Parintins vai contar com a presença de diversos artistas e jornalistas da Rede Record. Os apresentadores do Domingo Espetacular já desembarcaram em Manaus. E a nossa equipe, claro, foi acompanhar a chegada deles. Vamos ver. Os apresentadores do programa Domingo Espetacular da TV Record, Janine Borba e Paulo Henrique Amorim, desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por volta das 11 horas da noite desta quinta-feira. A dupla vai assistir pela primeira vez ao Festival Folclórico dos Bois Bumbás, caprichoso e garantido, uma das festas mais populares do Brasil, que neste ano completa 50 anos. Cinquentenário, sempre é uma data redonda, importante e claro que todo ano eu ia falar caprichoso, mas eu não posso. Eu sei que todo ano eles fazem com muita dedicação, mas quando é uma data importante, cinquentenário ou centenário, a gente espera sempre um pouco mais, né? Então acho que a gente tem sorte. Ó, começou bem. Ainda de acordo com Janine, participar dessa edição vai além de conhecer o festival. É fazer parte da história da cultura brasileira. Eu sempre faço questão de conhecer um pouco da cultura, porque é claro que é super importante. Para mim é um prazer estar aqui, essa festa grandiosa que todo mundo fala super bem, que eu vou ter o prazer de conhecer, estou até emocionada. Paulo Henrique Amorim também não esconde a ansiedade. Ele, que é um apresentador experiente, acredita que a tradição dos bumbás de Parintins vai trazer mais conhecimento para a carreira dele como jornalista. Na minha coleção de experiências espetaculares, estava faltando vir a Parintins. Eu vou realizar isso agora. Sair da Parintins é realmente uma experiência que estava faltando na minha vida de jornalista e de brasileiro. Ele não quis revelar para qual boi vai torcer, mas adiantou uma palavra que só poderia vir de uma pessoa carismática e que tem uma saudação famosa no Brasil. Eu quero sair daqui amigo dos vermelhos e dos azuis, não quero brigar com ninguém. Boa sorte. Ainda hoje devem chegar mais personalidades da TV Record, que também vão assistir ao festival. Entre elas, Thalita Oliveira, outra apresentadora do programa Domingo Espetacular. E olha só, a Assembleia Legislativa aprovou o Plano Estadual de Educação. Nele foram definidas metas para o ensino no Amazonas nos próximos 10 anos. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a discussão sobre o item que trata da orientação sexual nas escolas, que mais uma vez dividiu opiniões. Foi tomada por religiosos nesta quinta-feira. Eles chegaram primeiro e ocuparam todo o espaço, enquanto os integrantes do movimento LGBT ficaram do lado de fora. Os dois grupos tinham o mesmo interesse, o Plano Estadual de Educação, que ia ser votado em plenário. Os católicos eram contra o ponto que aborda gênero sexual em sala de aula. Nós somos contra a inclusão desse tipo de assunto, não só relacionado ao gênero, mas à sexualidade, né? A orientação sexual dentro da escola numa faixa etária indevida, tratando com crianças assuntos que realmente não são de sua compreensão. A opinião foi rebatida pelos representantes dos gays, lésbicas, travestis e simpatizantes. Como é que um professor que não é qualificado vai tratar uma criança ou um adolescente que tem os trejeitos, entendeu? Que já se identifica do segmento LGBT, como é que ela vai tratar essa criança? É essa conscientização que a gente quer fazer. É ensinar os meninos do ensino fundamental a aprender a respeitar os seus colegas, entendeu? E essa discussão de gênero dentro da escola municipal ou escola estadual é extremamente importante. A discussão também tomou conta do plenário. Para este parlamentar, o assunto ofuscou outros temas e causou prejuízo ao plano de educação. Eu li na Folha de São Paulo uma entrevista do ministro que ele dizia que esse debate em torno da ideologia do gênero atrasou a discussão e a aprovação dos planos em pelo menos um ano em todos os municípios do Brasil. O parlamento cedeu à pressão dos movimentos religiosos e retirou do plano a palavra gênero e substituiu por respeito à diversidade, mas manteve a capacitação profissional. Os professores vão fazer cursos de extensão para saber lidar com as diferenças, sejam elas religiosas, raciais ou de orientação sexual.
A mudança foi aceita por consenso, através de uma emenda coletiva dos deputados. Mas este parlamentar considera que tudo não passou de uma interpretação errada. Não existe um favorecimento ao homossexualismo, não existe uma cultura ao homossexualismo, não existe nada que leve a isso. Pelo contrário, se discutir o gênero pela formação profissional, para conhecer a realidade que acontece em sala de aula. Se o professor que trata com a formação da criança ele não souber se comportar com isso, como é que fica? Este antropólogo analisa que a mudança na denominação não causou prejuízos a nenhuma das partes. Falta leitura e informação. E sem leitura e informação, ficou no nível da Idade Média, no século XII. Não existe nada de ideologia. O que existe é uma questão básica para se entender, que é ciência, que é antropologia, que é sociologia, que é ciência. Depois das discussões, o plano de educação foi aprovado e vale para os próximos 10 anos. É ele que define as metas, desde a educação infantil ao ensino superior. O governo fica obrigado a cumprir todas as propostas aprovadas. Tem coisas que nós não vamos executar no primeiro dia, mas nós temos que construir o caminho para que isso ocorra nos próximos 10 anos. A licitação do transporte alternativo e executivo de Manaus, que estava na fase de recebimento das propostas, foi mais uma vez interrompido pela Justiça do Amazonas. O Tribunal de Contas já havia feito várias alterações no edital e só liberou a licitação em abril desse ano. A decisão que suspendeu a licitação dos micro-ônibus foi a do juiz Paulo Feitosa, que acatou um pedido de liminar feito por uma cooperativa de transporte. O juiz determina que a SMTU reedite o edital no prazo de 30 dias para que todas as dúvidas sejam esclarecidas. O superintendente de transportes urbanos informou que a Procuradoria-Geral do município vai recorrer da decisão e que muitas pessoas saem prejudicadas. Daqui a pouco nós vamos chegar num momento onde a gente só tem uma saída, sortear. Porque os critérios, aos poucos, vai se tirando e não tem como fazer uma licitação sem critérios. Agora está se propondo outros critérios. Quer dizer, fica difícil. A impressão que a gente tem é que muita gente não quer que aconteça a licitação. Para este motorista, a licitação não dava certeza de que ele poderia continuar a trabalhar. É bom para nós, né? Que a gente vai trabalhar, né? Se continuar, a gente não trabalha. Mas para quem usa os micro-ônibus executivos e alternativos, é necessário organizar essa modalidade de transporte. Eles param em local proibido, que não é para parar. Então arrisca muito a vida das pessoas que estão, né? Dá muito medo de andar neles. Porque é muita insegurança, eles andam muito assim, irresponsável, né? Então nem ultrapassam. Eu, particularmente, só ando sozinha, com a minha filha não de jeito nenhum, porque eu tenho muito medo. 7h44, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Muito obrigada novamente pela sua companhia. Olha só, gente, muita gente fala de grávida, que grávida não pode fazer nenhuma atividade física. Isso é tudo mito, né, gente? Tem vários exercícios que são adaptados com pilates, que auxilia antes, durante e depois da gestação. Tem lugar que oferece até a oportunidade de praticar atividade física junto com os filhos. Vamos conhecer? 1, 2, 3 e... Agachamento, elevação de quadril, exercícios duros para a Vanessa. A diferença é que no lugar do peso, a filha. A pequena Bárbara tem 2 anos e meio e também participa das aulas de pilates com a mãe. O esporte foi a alternativa encontrada pela advogada que não se adaptou à academia. Eu estava buscando junto com meu marido e com minha filha, né, uma atividade e a gente tentou a academia, não se adaptou, ficamos pouco tempo e viemos buscar o pilates, ver se conseguia se manter numa atividade física por mais de um mês. Em 2 meses, os resultados já começaram a aparecer. A minha resistência física, né, e o meu condicionamento já é bem perceptível que ficou bem melhor. E quanto a essa questão de fazer exercícios com a Bárbara? Você usa a Bárbara como peso para fazer esse contrapeso aí. Como é que é isso para você? É muito bom, porque fortalece o nosso relacionamento e
Assim, um dos problemas de atividade física de mãe é ter com quem deixar o filho, né? E a gente acaba não tendo esse problema. A Vanessa só resolveu fazer pilates depois da gestação. Mas quem quiser praticar antes, também pode. Antes e durante a gravidez, um dos benefícios do Pilates é a preparação da musculatura da mulher para receber o bebê. Depois da gravidez, a mãe tem outros motivos para continuar no esporte. Hoje a gestação é ainda melhor, que você pode fazer o Pilates com o bebê, né? Mas assim, ele ajuda no fortalecimento muscular. A mãe vai passar a carregar um bebê durante várias horas por dia. E, em alguns casos, elas não têm esse preparo físico anteriormente. E para lidar com os pequenos é preciso ter todo um jeitinho. Vamos fazer outra, Bárbara? Pegou? Vamos? Em média, são de 45 minutos a 1 hora de aula. Pilates em si, mãe e bebê, é uma interação que tem que ser uma coisa confortável, um momento justamente deles dois. E aí, assim, tudo é adaptação. A gente tem vários aparelhos que façam que a criança sinta como se fosse uma diversão, nunca uma obrigação. E para a pequena Bárbara, o clima é esse mesmo. Enquanto a mãe se exercita, para ela é tudo brincadeira. Que barato. Olha só, gente, vamos então aos assuntos do dia. O que a nossa produção preparou para você ficar bem atento nessa sexta-feira? Entrevista, emissão de visto pode ser agendada hoje por portuguese.brasil.use. Olha, é super complicado. Useembassy.gov. As dúvidas podem ser encaminhadas para esses e-mails que estão aí na sua tela. O sistema de concessão de vistos norte-americanos a estrangeiros apresentou problemas técnicos desde o último dia 9. Segundo o governo dos Estados Unidos, a falha afeta pedidos feitos depois de 8 de junho. Acessando o site, você pode conferir o passo a passo para a entrevista. O que mais que a gente tem, gente? Quem está interessado para os Estados Unidos, né? Agora, o que a gente tem? O EA Cidadã realiza ação de promoção à saúde no dia 27, amanhã. A gente está adiantando que amanhã é sábado, não tem Manhã no Ar, na Escola Municipal em Vira Borges, na Compensa 2, de 8 da manhã a meio-dia. Serão realizadas diversas atividades, entre elas aferição de pressão arterial, glicemia, levantamento de índice de massa corporal e aplicação de flúor, orientação sobre a prevenção de diabetes e hipertensão, além de atividades lúdicas. A gente tem mais uma informação em assuntos do dia, vamos ver qual é. Local da prova do IFAM já está disponível no www.ifam.edu.br. A prova vai ser nesse domingo, dia 28. Os candidatos podem acessar os cartões de confirmação por meio do site ou nos postos de atendimento dos campos e polos onde ocorrerão as provas. O processo seletivo será realizado em todo o Amazonas. E olha só, daqui a pouco tem Hoje em Dia. Vamos ver então o recado do César Filho? Diga lá, César. Bom dia, Daniela. Oi, Manaus. Eu estou aqui na nossa produção e vou adiantar um dos destaques do Hoje em Dia. Na data em que marca o início do Festival de Parintins no Amazonas, a Renatinha mostra se é possível existir união entre os grandes rivais, Garantido e Caprichoso. E não é que ela conheceu um casal que diz ser garanchoso. Será que isso é possível? Eu te espero no Hoje em Dia. Até lá. Que orgulho, né? Ver o nosso festival Garantido e Caprichoso, casais tradicionais aí, um de um lado do outro, na telinha da Record, pra todo o Brasil ver, deixa a gente super orgulhoso. Por falar em Hoje em Dia, Renata, olha só, ela adorou o festival. Isso aqui é uma postagem pessoal da Renata Alves, na página dela, ó, Renata Alves Oficial, ela com Garantido, ela com Caprichoso, se amarrou, muita gente, olha só, comentando e nessa expectativa de como o Hoje em Dia, daqui a pouquinho, vai mostrar aí os nossos bois de Parintins para todo o Brasil ver. Por falar em Parintins novamente, a tradicional festa dos visitantes do Festival de Parintins movimentou a ilha na noite de ontem. Pessoas de vários estados do Brasil que foram até o município curtir a apresentação dos Bumbás também aproveitaram para assistir o show da Anitta. Prepara! A cantora levantou os fãs e levou à loucura. Deixa comigo, Parintins!
Anitta subiu ao palco e as fãs enlouqueceram. Eu amo ela! Anitta, eu te amo! Ai, maravilhoso! Nem esqueci, vai ser. Ai, Anitta é tudo! Anitta é tudo! Anitta! Te adoro! Ela é uma ótima cantora. Eu tô adorando tudo isso. A funkeira carioca comandou a noite que antecede o Festival dos Bois Garantido e Caprichoso. Com um repertório eclético e muito funk, a cantora Anitta recepcionou os visitantes e fez a festa das fãs parintinenses. É muito famoso aqui essa tradição anual e hoje está fazendo parte pessoalmente aqui, acompanhando tudo, fazendo show, fazendo a diversão das pessoas. Está sendo muito especial para mim, muito importante. E se a festa é para os visitantes, eles compareceram. Esses amigos vieram de Minas Gerais. É a segunda vez que essa família vem de Macapá. A gente veio prestigiar a festa, é linda! Primeiro ano aqui, eu tô emocionada. A gente está aqui para curtir, nós somos lá de Manaus. Anitta cantou pouco mais de 1 hora para um público de cerca de 15 mil pessoas, a quantidade de gente permitida pelos bombeiros no estádio Tupi Cantanhede. É, todo mundo preparadinho. Ontem teve funk, né, na festa dos visitantes, que há alguns anos já mantém aí essa tradição de trazer uma atração nacional para alegrar os moradores da ilha, também tirar aquela tensão pré-Festival de Parintins, mas a partir de hoje é só toada. A toada vai reinar em todos os cantinhos de Parintins. E a transmissão da TV A Crítica traz todos os detalhes da festa dos 50 anos do Festival de Parintins. Começa hoje às 9 horas da noite, hein, gente? Se agende para assistir. E se você conhece alguém que não está aqui no Amazonas e quer acompanhar as apresentações de Garantido e Caprichoso, avisa o seguinte: a Crítica.com vai mostrar tudo ao vivo 1 hora antes da transmissão. Aqui, olha, a gente já tem a página. A pessoa vai entrar na página da Crítica.com, na página inicial do portal, e já vai ter um link 1 hora antes, um link que você vai poder avistar, assistir e abrir essa página. E a partir desse link que vai estar disponível da Crítica.com, qualquer pessoa de qualquer canto do Brasil e do mundo, né, vai poder assistir o Festival Folclórico de Parintins. Lembrando novamente que na TV a transmissão começa hoje às 9 da noite. E amanhã e domingo, a partir de 7h30 da noite, a gente já vai estar no ar mostrando todo o esquenta, toda a movimentação antes da arena e depois esse espetáculo imperdível de Garantido e Caprichoso. Não deu para ir esse ano? Tem problema não, fica ligadinho aqui na Crítica que você vai ter todos os detalhes e toda a emoção do festival que orgulha a todos nós. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, gente. A gente volta na terça-feira. Tchau, tchau.